1 Coríntios 10, 23, e eu leio até o versículo 1 do capítulo 11. Às vezes as divisões que foram feitas na nossa Bíblia, elas não correspondem ao término de um capítulo, e esse é um desses casos. O texto termina no versículo 1 do outro capítulo. 1 Coríntios 10, 23, diz o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser: isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois para minha liberdade deve ser julgado, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Até aqui, feche teus olhos mais uma vez. Senhor Deus, Pai, diante da Tua Palavra, da leitura da Tua Palavra, Deus, a gente se coloca, Deus, e coloca o nosso coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, Pai, compartilhe a Tua vontade, Pai, aos nossos corações. Esse é o nosso desejo. Que a gente possa de alguma forma Te ouvir, que a gente possa de alguma forma Te ver, enxergar a revelação do Senhor através da reflexão da Tua Palavra. A gente acredita, Deus, que a Tua Palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, é alimento para nós. Então, que o Senhor nos alimente essa manhã. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos aí refletir um pouco em cima da Palavra, em cima de um texto bíblico, e ver o que a Palavra de Deus tem para nós hoje. A gente começou há uns domingos atrás. Domingo passado a gente interrompeu a sequência pela ocasião do domingo missionário, mas há 3 domingos atrás a gente começou uma série de mensagens que a gente está falando a respeito de vícios e virtudes. Conversou no primeiro domingo, o pastor Celso trouxe para nós uma palavra a respeito da graça, de como a gente deve entender a graça, de como a gente deve compreender de uma forma correta e honesta a graça de Deus. Porque antes de falar sobre comportamento, a gente precisa entender a graça, porque senão a gente se comporta até de uma maneira correta, mas com uma motivação errada. Então a gente precisa entender a graça. E depois a gente começou a falar sobre comportamento. A gente falou sobre a questão de vício e de virtude na perspectiva da nossa mente. Como que a gente lida com as nossas vontades antes que elas se estabeleçam. E aí a gente precisa lidar com a nossa mente, com o desejo de fazer o bem e o desejo de fazer o mal, como a gente consegue fazer o bem, como a gente consegue fazer o mal. E numa outra ocasião, o pastor Celso conversou com
com a gente a respeito de vício e virtude na questão da nossa fala. Como que a gente pode usar a nossa fala sendo uma pessoa viciada ou sendo uma pessoa virtuosa? E hoje eu queria conversar um pouco com você também sobre a questão de vício e de virtude, mas na perspectiva das nossas atitudes. E para isso eu queria trazer para você um conceito que talvez você conheça, que é a questão do hedonismo. Você sabe o que significa essa palavra hedonismo? Quem sabe o que significa? Levanta a mão. Ninguém sabe. Legal, gente, vai explicar então. O hedonismo é o seguinte, é uma doutrina, um pensamento filosófico e tudo mais, que nos diz e afirma que o prazer, as nossas sensações de prazer, é o supremo bem da vida humana. O hedonismo é quando a gente coloca o prazer em primeiro lugar. As nossas sensações de prazer. É quando a gente relaciona o nosso conceito de felicidade, aquilo que para nós é felicidade, felicidade plena, com os prazeres da vida. Quando a gente adequa isso. E esse conceito é uma das marcas do nosso tempo. Esse valor de se colocar o prazer em primeiro lugar é algo que a gente encontra facilmente no comportamento das pessoas. Facilmente. A priorização das nossas capacidades sensoriais em detrimento às nossas outras capacidades. Por exemplo, as nossas capacidades cognitivas. O importante no hedonismo é sentir e não refletir. E esse cenário, irmão e irmã, ele acaba influenciando de uma forma negativa. Ele pode ser sutil, mas ele acaba influenciando as nossas relações e os nossos comportamentos. As nossas relações, dentro desse cenário hedonista de priorização do prazer e das sensações de prazer, as nossas relações, elas acabam sendo relações descartáveis. Porque o relacionamento só vale quando ele me traz alguma sensação de prazer. Quando ele deixa de trazer para mim uma sensação de prazer, ele já não vale mais para mim. Então eu descarto. E quando antigamente, aqueles valores, aquela frase que as pessoas falam nas cerimônias de casamento, você casado já deve ter falado essa frase, até que a morte nos separe. Lembra dessa frase? Eu nem sei se hoje em dia as pessoas falam isso. Falam, né? E foi no casamento semana passada, eu não lembro se teve essa frase. Porque essa frase parece que é meio antiga, né? Até que a morte nos separe. E hoje o que vale mais é que seja eterno enquanto dure. Né? Um paradoxo enorme essa frase. Que seja eterno enquanto dure. Porque é mais ou menos assim que as pessoas levam os seus relacionamentos. Enquanto durar, enquanto trazer benefício, enquanto eu estiver bem, enquanto eu me achar feliz, enquanto eu estiver satisfeito com os meus relacionamentos, eu mantenho. Enquanto eu não estiver, eu descarto. E essa é uma consequência desse cenário aí hedonista que as nossas vidas fazem parte. Relacionamentos descartáveis. Assim como várias outras coisas nos nossos dias são descartáveis. E uma outra consequência desse cenário tem a ver com o nosso comportamento. Porque quando a gente coloca o prazer como prioridade das nossas vidas e como prioridade
o nosso comportamento, os nossos comportamentos se tornam comportamentos viciosos. Porque o que é um comportamento de um viciado, se não um hábito repetitivo que causa algum prejuízo e alguma dependência? Só que antes de causar prejuízo e dependência, ele traz uma sensação de prazer. Ele traz uma sensação de prazer. Por isso, irmão e irmã, a gente pode afirmar que a gente vive numa sociedade de viciados e compulsivos. Porque uma sociedade que coloca o prazer em primeiro lugar, uma sociedade que coloca suas sensações sentimentais, emocionais em primeiro lugar, é uma sociedade viciada. Então a gente vive numa sociedade viciada e compulsiva. E viciada por quê? Várias coisas. A gente vive numa sociedade viciada por sexo, drogas, rock and roll não, né? Que mais? É só isso? Não, não é só isso. Televisão. A gente vive numa sociedade viciada por televisão, consumo. Acontece algo muito engraçado na casa dos meus pais, que me intriga, que assim, na casa dos meus pais a televisão fica ligada o dia inteiro, mesmo que não há ninguém na sala, mas a TV está ligada. Não sei se na sua casa é assim. Você entra dentro de casa e já liga a TV porque o silêncio te angustia. Você precisa ouvir o Datena falando que um monte de gente morreu e um monte de gente faz 10 horas que está na estrada tentando voltar para São Paulo porque foi para trás no feriado. Viciado em televisão, viciado em quê? Internet. Joguinhos na internet, né? Joguinhos de celular, internet de celular. Tem gente que antes de acordar olha o celular. Não sei se é o seu caso. Antes de acordar, a pessoa olha o celular, vê se tem algum recado no Facebook, algum e-mail que chegou, alguma coisa aconteceu no celular, aí depois ela acorda. Não sei se você é assim, mas tem gente assim. Joguinhos de celular, né? Qual fase que você está no Candy Crush? Tem um monte de gente que joga. Masquinho, né? Difícil. E várias outras coisas, né? Viciado em trabalho, viciado na igreja. Se a gente entrou no rumo natural da vida das pessoas e da maioria das pessoas, a gente entrou numa direção que nos leva a um comportamento vicioso. E de repente a gente está viciado em várias coisas. Porque a gente de alguma forma procura o prazer e o coloca como prioridade nas nossas vidas. E é diante desse cenário, irmão e irmã, que eu gostaria de propor algumas reflexões para nós, e em cima do texto que nós lemos, para que a gente possa responder se o nosso comportamento tem sido mais vicioso ou mais virtuoso no nosso dia a dia. E eu gostaria de olhar para esse texto que lemos do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, e propor 3 filtros para o nosso comportamento. 3 perguntas que a gente pode fazer antes de agir. 3 reflexões que a gente pode fazer antes de fazer qualquer coisa. A gente pode pensar. A primeira pergunta que eu gostaria que a gente fizesse antes de a gente fazer qualquer coisa, antes da gente agir, antes de a gente tornar prático o nosso comportamento, a primeira pergunta que eu gostaria que você fizesse é o seguinte: convém? Aquilo que eu for fazer, convém? E essa pergunta é uma pergunta
uma resposta muito relativa, porque a conveniência é relativa. A conveniência depende da circunstância. Mas para nós, e para o nosso ambiente cristão, ela não é relativa. Essa pergunta ela é fundamental. Porque a pergunta a respeito da conveniência, ela sugere uma equação que a gente precisa fazer. Não sei se você é bom de matemática, mas a gente precisa resolver uma equação antes de fazer qualquer coisa. Quando a gente entrega o nosso coração na presença de Deus, quando a gente se entrega para Jesus, quando a gente se converte, entrega a nossa vida para Deus, acontece algo que a Bíblia chama de a criação de uma nova consciência. A gente adquire uma nova consciência. A gente falou sobre isso quando falamos sobre a questão dos nossos pensamentos, que a gente adquire uma nova consciência. E é essa consciência nova que a gente adquire, a gente precisa se responsabilizar por ela. E a vida cristã, ela é uma construção e uma transformação de consciência em primeiro lugar. Romanos, capítulo 12, versículo 2, você conhece o texto. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso comportamento, ele precisa estar adequado com a nossa consciência. E a pergunta a respeito da conveniência é uma pergunta que a gente deve responder de acordo com a adequação que deve existir do nosso comportamento e da nossa consciência. Em outras palavras, a gente deve fazer aquilo que a gente acredita. O nosso comportamento deve ser coerente com as verdades que a gente acredita. Convém aquilo que eu fizer estar de acordo com as minhas convicções. Aquilo que eu fizer está de acordo com a minha consciência. E é sobre isso que esse texto do apóstolo Paulo diz, alguns trechos que a gente leu. A gente deve obedecer a nossa consciência. E tem muita gente que ignora a consciência na hora de agir. Tem valores, tem princípios, tem verdades, tem convicções, mas tudo isso não entra na equação do comportamento. Porque o nosso comportamento é uma adequação das nossas convicções. Então fazer o que convém é exatamente isso. É adequar o nosso comportamento com a nossa consciência. E como a gente viu alguns domingos atrás, adequar a nossa consciência com a lei de Deus. Isso não é moralismo. Isso é coerência. É coerência. Convém estar adequado com aquilo que você acredita? Então faz. Com a consciência tranquila, não é assim que a gente fala? Não convém, não está adequado com aquilo que você acredita, então não faz. Porque aí a equação vai dar errado. Então essa é uma primeira pergunta, convém. A segunda pergunta que eu gostaria que a gente fizesse diante das nossas ações e atitudes é a seguinte: edifica? Edifica? E essa pergunta a respeito da edificação, ela sugere uma construção que deve ser feita. Eu falei aqui um pouco tempo atrás que o vício é um hábito repetitivo de comportamento que destrói. Ao contrário, a virtude
pode ser um hábito repetitivo de um comportamento que constrói. Tem uma frase muito boa de um autor desconhecido que diz o seguinte: a virtude é quando se tem a dor seguida do prazer. E o vício é quando se tem o prazer seguido da dor. Fazer algo que edifica é, muitas vezes, fazer alguma coisa que sugere um esforço. Sugere você passar por obstáculos. Sugere você até passar pela sua própria vontade. Sugere até sofrimento. Fazer algo que constrói. Fazer algo que destrói não sugere nada disso. Agora, fazer algo que constrói, a gente tem desafios claros, um caminho talvez de dor, de sofrimento, de obstáculos, mas o prazer está ali na frente. Agora, quando o prazer está muito à frente, aí o sofrimento que está depois. Aí é uma atitude viciada. Fazer o que edifica é ter atitudes virtuosas e construtivas nas nossas relações, baseando-as na glória de Deus. Filipenses, capítulo 4, do verso 8 ao verso 9, diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Uma segunda pergunta que eu gostaria de deixar para o teu coração, para o meu coração, diante das nossas ações é essa: edifica. Aquilo que você vai fazer, vai construir algo ou vai destruir? Aquilo que você vai falar, vai construir ou vai destruir? Às vezes é prazeroso falar alguma coisa que destrói. Mas a gente precisa pensar se aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz constrói ou destrói. Se construir faz, se destruir não faz. E uma terceira e última pergunta que eu gostaria de propor para o teu coração diante aí das nossas ações é o seguinte: vai fazer bem ao outro? E essas perguntas, eu não sei se você reparou, eu tirei do primeiro verso que a gente leu. Vai fazer bem ao outro? E essa pergunta, se vai fazer bem ao outro, sugere uma doação que deve acontecer. Uma doação que deve acontecer. É a preocupação que deve existir no nosso coração com o outro. E não somente com as necessidades do outro, mas com a consciência do outro. Isso é muito importante. É o que a gente aprende lendo esse texto do Paulo. Porque tem coisas, irmãos e irmãs, que a gente pode responder. Por exemplo, a primeira pergunta: tem coisas que são convenientes que a gente faz. Tem coisas que até constroem algumas coisas, mas tem coisas que não fazem bem ao outro. E pode ser a mesma coisa. A mesma atitude pode ser uma atitude conveniente, pode ser uma atitude edificante, mas pode ser uma atitude que não vai fazer bem ao outro. E a sugestão é que você responda as 3 perguntas antes de fazer. A gente precisa se preocupar com a necessidade do outro. Ir ao encontro da necessidade do outro. Fazer como a esposa do Rodolfo, a Giovana, fez essa semana. Ela viu a necessidade de uma família, foi atrás e a gente conseguiu ajudar. A gente deve ir atrás da necessidade do outro. Agir respondendo essa pergunta: vai fazer bem ao outro? Então eu faço. E por um outro lado, a gente deve se preocupar com a consciência do outro. Aquilo que eu estou fazendo
está fazendo bem para a consciência do outro? Estou escandalizando alguém? Eu estou sendo pedra de tropeço para alguém? Estou, então não faço. Para mim é até conveniente, para mim é até edificante, mas se não faz bem ao outro, então eu prefiro não fazer. O texto que a gente leu, versículo 23, diz o seguinte, no versículo 33, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Uma terceira pergunta, irmão e irmã, que eu gostaria que a gente fizesse diante das nossas ações é essa: vai fazer bem ao outro? Vai fazer bem à necessidade do outro? Vai fazer bem à consciência do outro? Vai, então faz. Não vai, então não faz. Eu escrevi um texto aí no seu boletim. O título eu acho que é Que Faria Jesus, alguma coisa assim. Teve uma campanha nos anos 90 nos Estados Unidos que chegou um pouco no Brasil, que os adolescentes e os jovens utilizavam uma pulseira, não sei se você lembra disso, com uma sigla, o que faria Jesus. Você lembra disso? Você é um pouco já mais velho, não? Igual eu. Foi assim, bastante conhecido. Eu gostaria de resgatar um pouco disso no texto que eu escrevi, não a prática de usar alguma coisa para lembrar, mas o que está por trás. Em meu lugar, em seu lugar, o que Jesus faria? Ali, diante daquilo que você precisa fazer, diante das escolhas que você precisa fazer, diante das ações que você tem que tomar dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua família, nos seus dilemas, no seu lugar, o que faria Jesus? Certamente, Jesus faria alguma coisa adequada com a sua própria consciência. Certamente, Jesus faria alguma coisa edificante. E certamente, Jesus faria alguma coisa que ia fazer bem ao outro. Certamente. Então eu te convido a fazer essas reflexões e essas perguntas diante das nossas ações e atitudes. Convém, edifica, vai fazer bem ao outro? Sim, sim, sim? Então faz. Sim, não faz. Não, sim, não. Sim, 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 faz. Que seja assim na minha vida e que seja assim na sua vida, em nome de Jesus.